Junte-se a mim enquanto eu te guio pelo primeiro grande nível da vida cristã, que você deve completar para vencer o jogo e alcançar o nível que todo cristão deseja jogar, o nível infinito. Começando com o nível 1. Imagine seu personagem em um videogame chamado Vida. O objetivo do jogo é terminar o nível com uma vida suficiente para entrar no nível 2. Mas você tem um problema. O jogo é praticamente impossível de vencer. Para começar, existem esses buracos chamados pecado, que você tem que pular. Mas seu avatar não tem habilidade de pular a maioria dos buracos, o que explica porque o nome do seu avatar padrão é pecador. Cada vez que você cai em um desses buracos, seu coração perde mais vida. Isso é um problema porque você precisa de 100% de vida para entrar no nível infinito. E a qualquer momento o jogo pode acabar, mas você não sabe quando. Mas enquanto você joga, você nota algo interessante. De vez em quando você passa por alguém chamado Jesus, que tem um novo coração em sua mão. Ele diz que pode substituir seu coração, que já perdeu muita vida até agora, por um novo coração com vida ilimitada. Você o ignora no começo, porque quer vencer o jogo sozinho, sem ajuda. Mas logo percebe que é impossível e que se o jogo de repente parar, será game over para você. Então você aceita o presente gratuito de vida ilimitada. Imediatamente, seu velho coração moribundo é substituído por um novo. Mas não só isso. Outras coisas acontecem também. Primeiro, seu avatar é transformado em um que se parece com o avatar de Jesus. Agora você está separado para estar em sua equipe. Isso é chamado de santificação. A Bíblia diz que quando você recebe o presente de vida eterna de Cristo, Ele também te transforma em uma nova criação. Em segundo lugar, seu nome é mudado de pecador para justo. Isso é chamado de justificação. A Bíblia diz que quando colocamos nossa fé em Cristo, nos tornamos justos aos olhos de Deus. Em terceiro lugar, você tem a promessa de entrar no nível infinito, mesmo que o tempo acabe antes de você chegar lá. Isso é chamado de glorificação. A Bíblia diz que você é selado pelo Espírito Santo, o que significa que tem a promessa de uma eternidade com Deus no céu após a sua morte. Mas isso levanta uma questão importante. Por que se esforçar tanto para chegar no fim do nível 1, sabendo que você automaticamente vai chegar no infinito, mesmo que o jogo acabe de repente antes de você chegar lá? Jesus não deixa você jogando sozinho. Ele te pede para segui-lo, porque as lições que você aprende no nível 1 irão te ajudar no nível infinito. Embora você ainda cometa erros e caia no pecado de vez em quando, você é continuamente encorajado por Jesus a se levantar e tentar de novo. Mas quando você cai, nunca perde vida. Porque sempre tem a vida ilimitada que Jesus te deu. Isso é chamado de discipulado. A Bíblia diz que os cristãos devem deixar o pecado de lado, esse pecado que facilmente nos faz tropeçar, e seguir a Jesus até o fim. Agora que definimos brevemente a salvação, existem duas maneiras principais que as pessoas dizem que você pode perder sua salvação. A primeira maneira que as pessoas dizem é por pecado repetido. Talvez alguns de vocês não se sintam salvos por causa da frequência com que pecam. Quero dizer, alguém cujo nome for mudado para justo não deveria estar caindo em pecado tanto quanto você, certo? A verdade é que você não deveria. Alguém que foi verdadeiramente transformado por Cristo deve ser alguém que também o segue diariamente. Mas às vezes falhamos em segui-lo. Na verdade, cada um de nós falha em segui-lo diariamente. Às vezes isso acontece quando ignoramos Jesus por alguns minutos para pensar em algo que não deveríamos. A maioria das pessoas diria que você não pode perder a salvação por algo tão pequeno, mas algumas pessoas ignoram Jesus por meses ou até anos, pecando continuamente. Então, se podemos perder a salvação pelo pecado repetido, a questão se torna: quantos pecados podemos cometer antes de perdermos a salvação? A verdade é que a Bíblia nunca responde essa questão, o que me diz que você não pode perder a salvação por pecado repetido. Não se esqueça que você já recebeu a vida eterna. Se o pecado repetido pudesse te impedir de ir para o céu, Jesus não teria usado a palavra eterna, que significa para sempre ou ilimitada, para descrever nossa salvação. Ele teria chamado de vida temporária ao invés disso. É por isso que eu acho que a segunda maneira que as pessoas dizem que você pode perder a salvação é um argumento muito mais convincente. A Bíblia fala sobre pessoas que se afastam da fé, e isso é encontrado no livro de Hebreus, capítulo 6. Então, vamos dar uma olhada nessa passagem juntos. Dê uma olhada no versículo 4. Pois é impossível para aqueles que foram uma vez iluminados, que provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo.
que provaram a boa palavra de Deus e o poder da era vindoura. Isso claramente está falando sobre um crente aqui, alguém que foi iluminado, alguém que tem o Espírito Santo. Mas veja o que acontece a seguir. Se eles se afastarem, é impossível renová-los novamente para o arrependimento. Isso está falando sobre um cristão que rejeitou Cristo, se tornando não salvo e tentando ser renovado novamente para arrependimento. Mas lembre-se da palavra impossível. Essa palavra impossível abrange tudo o que você vê aqui. O autor estava tentando ensinar aos crentes judeus que é impossível para alguém ser salvo, depois de tornar não salvo, e depois ser salvo novamente. Isso significaria que Jesus teria que ser crucificado de novo. É impossível dar de volta a vida eterna, de justificar e santificar, porque não restaria nada de você. Sua velha vida foi crucificada com Cristo na cruz, e ele não vai fazer isso de novo.